Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez o programa Cidadania Sustentável aqui no nosso canal, aqui José Roberto Abramo, né, que eu chamo Pontuando com o banner Cidadania Sustentável. Para não ficar muito grande, a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Eu vou ler uma pauta aqui, trouxe convidados e mais uma vez estou com a minha partner aqui no programa, nesse banner, a Vanessa Bittar. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Que Muito, joia, muito José obrigado Roberto. por estar mais uma vez aqui comigo. Alzira, tudo bem? A Alzira já é nossa conhecida aqui, Tudo essa ótimo. simpatia. E o nosso, Prazer também estar aqui hoje com todos. bacana, né? E o Frederico Braida, que eu acabei de conhecer agora virtualmente, né? Ainda não nos conhecemos pessoalmente. É, e tudo bom, o Frederico? Tudo Tudo jóia? jóia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Bom, esse convite, como sempre, partiu de nós, mas foi através da Vanessa, né? A Vanessa sempre que articula tudo aqui. E a ideia do programa também foi da Vanessa. Então, eu fiz uma pesquisa e resolvi fazer uma introdução que eu vou pedir licença para ler. Mas antes da licença, eu vou falar aqui. A Alzira Agostinho Haddad, já nossa conhecida aqui do programa, ela nasceu em São João del Rei, ela é cidadã ítalo-brasileira, tá? Ela é graduada em psicologia pela Universidade Federal São João del Rei, é pós-graduada em revitalização urbana e arquitetônica pela UFMG, gestora sociocultural, coordena a atitude cultural que atua integrando ações e pesquisa ação na área de patrimônio cultural e registro em banco de dados. Ela tem uma série de outras coisas, ela tem um currículo muito longo e ela é gestora do Banco de Dados e Inventário Sociocultural de São João del Rei, Tiradentes e Ouro Preto. E a Alzira lançou um livro na Semana Criativa de Tiradentes, Ser Nobre é Ter Identidade. Ela vai falar exatamente da identidade dos locais. E o Frederico Braida Rodrigues também tem um currículo bonito, arquitetura, graduado em arquitetura e urbanismo, especialista em moda, cultura da moda e arte, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em docência do ensino superior, pela Faculdade de Educação São Luís, mestre em urbanismo pela ProURB e FAO, Universidade do Rio de Janeiro, e pós-doutor em design. Bom, também é uma pessoa ligada à área da arte. Mas o que que é a nossa pauta? A nossa pauta é o seguinte: nós vamos falar de cultura digital. Antes de nós entrarmos no ar, nós estamos falando exatamente dessa questão central da nossa vida ultimamente, de nós todos, da digitalidade, né? E nós vamos falar principalmente de cultura e tecnologia. Mas a pauta mesmo é o seguinte: a arte como impulsionadora de novas narrativas dinâmicas, memória na cultura digital, o conhecimento estético-artístico e a tecnologia em prol da sustentabilidade. Então, eu fiz uma pesquisazinha e resolvi fazer um texto que é uma crônicazinha. Eu espero que vocês gostem. Eu digo o seguinte: a arte como impulsionadora. Nós estamos num momento civilizatório onde a sustentabilidade ganha centralidade jamais vista e forma uma cultura contemporânea. Claro, nós estamos assim vendo que o meio ambiente está reagindo às nossas ações e tendo suas transformações numa sociedade humana de 8 bilhões de habitantes. E que hoje a comunicação hoje é muito rápida, a gente fica sabendo de coisas muito rapidamente, né? Sem uma noção cultural, o desenvolvimento descola-se da vida cotidiana das pessoas e das comunidades. Os processos globais de formação de estados nacionais e os modos de vida contemporâneos descaracterizaram, de certa forma, o local. Mas o local está renascendo. Por quê? Com a emergência do paradigma ecológico, o local volta a bradar o seu grito de existência, afirmando que é lá que a cultura se constitui. Nós somos seres culturais, obrigatoriamente. Onde nós existimos, existe cultura. Em torno do local circulam narrativas, experiências significativas, enfim, as aldeias passam a simbolizar alguma coisa significante. É interessante relembrar quando o geógrafo Milton Santos afirma que o local é a essência, o global é apenas a aparência. Da memória digital, o que podemos dizer? O caráter efêmero e circunstancial dos recursos que transitam no ciberespaço aponta para uma discussão conceitual sobre uma nova categoria de patrimônio, um chamado patrimônio digital. Aonde que ele se espelha? Da onde que ele é retirado? Esse novo patrimônio é constituído por bens culturais,
criadas somente em ambiente virtual, ou por bens duplicados na representação da web, que cobre materiais digitais, que incluem textos, bases de dados, imagens estáticas e com movimento, áudios, gráficos, softwares, páginas da web, entre uma ampla e crescente variedade de coleções que representam desde objetos pessoais até acervos tradicionais das instituições de memória. Bom, então, quer dizer, a memória foi digitalizada. Conhecimento e estética artística. Na estética contemporânea, há um reconhecimento crescente da importância da relação entre o conhecimento e arte. A arte não é apenas vista como uma forma de expressar-se ou de expressão, mas também como um meio de transmitir conhecimentos e ideias. Através da arte é possível explorar questões complexas e desafiar conceitos pré-estabelecidos. A cultura produz arte e a arte produz cultura. Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han que ele diz o seguinte: hoje em dia, para você olhar a realidade e tentar entender alguma coisa ou modificá-la, você precisa menos da filosofia e mais da arte, porque a arte impacta, ela muda paradigmas de uma hora para outra. Tecnologia impulsionando os saberes. Adotar o viés digital sobre o trabalho permite que a totalidade de um organismo se beneficie de uma forma de pensar e nos seus processos. Arte e transformação digital. Comunicação. Estou terminando. Tudo está interligado. Nós vivemos em redes. No entanto, alguns fios dessas redes são mais próximos do que outros. A arte e a comunicação, por exemplo, estão fortemente ligadas uma à outra. A arte sempre comunica. Em tempos atuais, não existe existir sem se comunicar. A arte só existe porque, de alguma maneira, ela é comunicada. E a comunicação faz uso da arte como ferramenta para conduzir um diálogo entre o emissor e o receptor. Portanto, a comunicação é mais fundamental do que a arte. A arte precisa dela para existir, mas a comunicação se vale da arte como uma ferramenta entre outros, embora a arte seja primordial nesse processo. A arte impacta e deslumbra mais do que a filosofia desafia. A estética da sociedade mundial, nesse momento, se não é, deveria ser comunicante. A digitalidade comunica e a forma como a arte é criada, compartilhada e apreciada muda graças aos avanços tecnológicos das últimas décadas. Essa revolução tecnológica tem redefinido a maneira como os artistas criam, como as obras de arte são distribuídas e como o público as consome. Passamos por uma revolução estética e comunicacional. Eu espero que os meus companheiros aqui tenham gostado do texto, porque eu fiz uma interpretação entre esse intercâmbio da comunicação que a arte faz, da modificação estética que a arte produz, a estética da humanidade atual, que é digitalizada, mas tem a arte permeando, e, por exemplo, ele que tem aí questão de moda, né? Você vê como que a moda comunica, né? Você vê assim, um desfile, um Com fashion, certeza. né? E eu estava lendo uma vez que num desfile de modas estava cheio de pessoas, né? E tinham aqueles caçadores, né, de talentos lá fora, caçadores de tendências lá fora. E ele falou assim: por que que as pessoas estão desfilando lá fora e vocês estão desfilando lá dentro e vocês estão aqui fora? Aí os caçadores disseram: é porque nós estamos procurando as tendências, que a arte emerge, né? E ele queria saber o que que essa arte estava comunicando para os próximos desfiles. Então, gente, é isso aí. Eu vou passar para a Vanessa, e a Vanessa agora fique à vontade. Diz aí, Vanessa. Bom, muito obrigada, José Roberto. Parabéns pelas reflexões aí. A gente sabe que é um tema complexo, né? É, muito. Que a gente vive muitas mudanças em torno dessas pautas aí que você acabou de colocar para a gente. E tentar entender algo que está acontecendo, né, é um grande desafio, porque é muito instável, né? A gente tem suposições e coloca nossos pensamentos, mas tudo muda, tudo pode mudar assim, muito rápido. Então, eu quero agradecer aí a Alzira pelo aceite novamente e lembrar que a Alzira foi nossa primeira entrevistada do programa, né? Web. Lembra, Legal. José Roberto? Em 2021, Que honra. a gente convidou o projeto, né, a Alzira para falar sobre o projeto dela, que hoje ela vem atualizar sobre esse projeto dela.
E foi a nossa primeira convidada. Hoje a gente já tem quase Oh, 50 entrevistas aí e ela voltou novamente. bacana. É, muito obrigada mesmo, viu? E eu sou Eu que super agradeço. admiradora do projeto da Alzira, né? Eu tive contato com esse projeto através do meu mestrado lá na UFCJ. Me indicaram procurar por ela, porque eu estava precisando de um objeto de pesquisa que tivesse dentro da cidade de São João del Rei. Mas, na verdade, depois tudo mudou, mas a gente acabou ficando com amizade. Eu, admiradora desse projeto, sempre acompanhando, né, que era um inventário sociocultural da cidade. Ela tem uma história muito assim, apaixonante, né, pela cidade de São João del Rei, que é a cidade dela. Então, assim, que bom poder estar trazendo novamente esse projeto para inspirar as pessoas, atualizado que você já evoluiu desse projeto, que é um grande desafio, né? Trabalhar com cultura, patrimônio, tudo que remete à memória é um extremo desafio, né? Dentro do nosso contexto país. Mas você está aí, né, bravamente colocando aí o seu projeto até em projeção internacional, né? Isso aí é muito interessante, você vai falar um pouquinho para a gente hoje. Fred também, né? Eu quero agradecer você. Minha ligação com ele também é muito próxima, né? Estou aqui sempre trocando figurinha na parte acadêmica, tentando aí dialogar com ele em algumas coisas, né? E agradecer imensamente por você estar sempre me ouvindo, sempre trocando ideia comigo, me dando dicas e trazer também para a gente divulgar um evento que o Fred está à frente na universidade, que vai ser sobre inteligência artificial, e depois ele vai falar com detalhes sobre essa iniciativa, né, que todo mundo aqui está encampando algo muito novo e a gente tem total permissão de errar. Eu acho que todo mundo, né? Errar nossas hipóteses, mas a gente tem que colocar. E falar de cultura digital, né? Depois de falar de soberania digital, que foi a última entrevista que nós fizemos, né? Que vem o desafio do bom uso, né? Da tecnologia com proteção, né? Desbravar esse universo com consciência, né? E a gente trazer agora, logo na sequência, esse conteúdo, né? Então, do comportamento, das atitudes diante das ferramentas tecnológicas que nós temos, a importância de olhar para a realidade e tentar melhorar, né, o espaço físico aliado com as facilidades do meio digital, né? E o que que isso pode proporcionar e como que a parte da criatividade humana entra nesse processo, né? Através das novas estéticas que a arte pode criar entre linguagens híbridas, né? Transitar entre linguagens, usar mais da arte integrativa para inserir a tecnologia num processo de transformação de narrativa, de mudança de realidade, enfim, né? A gente tem uma esperança e um otimismo de que a tecnologia nunca vai esbarrar com a essência da criatividade humana, né? Que tem uma coisa que é só do humano, né? Esse poder de reflexão, né? De inserir seus sentimentos. É uma coisa muito humana isso. Então, assim, cada vez mais a gente tem o desafio de se aprimorar nos nossos questionamentos, né? Para aproveitar mais do que a tecnologia vem a proporcionar para a gente e também contribuir com essa efetiva, né, ação de cidadania, com a questão da mudança de narrativa para que a sustentabilidade realmente venha acontecer através de novos estilos de vida, né, que a própria tecnologia pode influenciar. Né? A gente sabe que o ser humano, ele cria e ele é criado pelo meio, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse bate e volta, né? Que espelhamento
eu estou proporcionando para o mundo e o mundo está me proporcionando, né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas questões relacionais, né? E aí a cultura digital, eu acho que entra muito nesse contexto, né? Da aproximação, do relacional, do como você vai criar um protocolo estético de navegar por isso e criar coisas novas, com ética, né, pensamento moral, porque você pode tanto fazer um bem danado para a humanidade ou um mal danado para a humanidade, dependendo de como você escolhe usar, né, os meios. Então é isso. Eu, a minha reflexão inicial é essa. Eu vou passar a palavra para a Alzira falar um pouquinho do projeto dela, na sequência o Fred, depois a gente vem fechando aí os pensamentos. Muito obrigada. Obrigada, José Roberto. Obrigada, Vanessa. Oi, Frederico, prazer. Então, eu moro em São João del Rei, eu nasci em São João del Rei e eu desde sempre fui super preocupada, porque uma das coisas que mais me impactaram foi a mudança da paisagem urbana ao longo desse tempo todo. Porque eu nasci em 1958 e eu sempre tive muita ligação com a cidade e eu vi aquela transformação. E sempre participei de associações, conselho municipal, e a gente ficava perguntando, e aquela lei, aquele projeto, como que a gente pode ajudar a cidade turisticamente, culturalmente. E no ano 2000, eu, através de um projeto, de um curso que eu fiz na UFMG, Revitalização Urbana e Arquitetônica, eu fiz né, o projeto final. E também fiz outras pós e sempre direcionada a essa questão. Eu falei assim, vou criar um banco de dados, porque eu achava importante. Eu nem sabia no que ia dar, mas eu falei assim, vou criar um site e começar a inventariar tudo, as leis. São João do Rei não tinha uma lei digitalizada. Então, a gente começou eu fiquei 3 meses na prefeitura, selecionando com a ajuda de uma funcionária, digitalizamos, e toda reunião que tinha dos conselhos, das associações, eu ia coletando aqueles dados, e aquilo virou uma prática que então tem 24 anos que eu diariamente realmente alimento esse banco de dados. E também sempre coordenei eventos lá em São João del Rei, todos relacionados com a questão do patrimônio, tanto o carnaval de antigamente, a Semana Santa cultural, e todo o tema dos eventos estavam sempre relacionados à questão do patrimônio da cidade. E no início da pandemia, eu pensei em compilar isso tudo num livro, porque o meu site eu nem divulgo muito, apesar que ele é fonte de consultas de bastante pessoas, mas eu falei assim, eu vou tentar transcrever isso num livro e também doar esse livro para as escolas terem acesso a essas informações. Então, eu escrevi esse livro, Ser Nobre é Ter Identidade. Eu vou baixar um pouquinho aqui que eu vou mostrar. O livro é esse. E o livro, o bacana do livro é que ele é o inventário de São João del Rei. Ele tem muitas fotos. Eu selecionei que apresenta São João del Rei, várias fotos da cidade. E eu selecionei cerca de 45 mil fotos, né? Tem bastante coisa da cidade, fotos. Deixa eu ver aqui uma página que dá uma ideia, por exemplo, da Semana Santa Cultural. Deu para vocês verem? Depois, vocês podem colocar o link aí do livro, que tem ele em e-book também, sabe? Porque o interessante desse livro, ele tem mais de 1.000 QR Codes e hiperlinks, que eu fui pegando tudo que tinha no banco de dados, quando tem uma foto da banda Teodoro de Faria, por exemplo, aí vai naquele link, vai naquele QR Code, aprofunda aquela informação. Então, o livro, já estou doando, né? Esse livro, a gente já lançou em Salamanca, na Espanha, em Guimarães, Portugal, na Flip, em Paraty, lá em Tiradentes, Ouro Preto, semana passada.
E daqui a 15 dias a gente vai lançar no aniversário da cidade, São João del Rei. Está tendo uma aceitação legal, porque o livro é bacana, porque ele trata exatamente da cultura de São João del Rei, que é uma riqueza sem fim, né? As nossas cidades históricas são impressionantemente ricas, né? Essa coisa da cultura local, né? O José Roberto falou. Então, é a expressão do fazer do dia a dia, né? Das pessoas irem aos ensaios das orquestras, irem nas apresentações, e também na a missa, corais, teatro. Então, eu fui assim, eu coordenei eventos por 15 anos e eu praticamente só chamava grupos e artistas locais. E é impressionante como que eles mesmos se organizavam de apresentar coisas novas. Então, no livro também tem aquele grupo Tarantolato, aí de Juiz de Fora, que a gente convidou por ocasião dos 120 anos de imigração da italiana aqui em São João del Rei. Tem foto, tem QR Code, foi um grupo maravilhoso, né? Então, a gente sempre relacionando a cultura, o patrimônio e a importância de preservar, né? Aí o Zé Roberto estava falando da questão da digitalização. Eu acho que é super importante a gente estar digitalizando, inclusive uma coisa que eu coloco no livro, e que foi realmente o que nós fizemos, porque a maioria dos eventos, que são cerca de, não, é muito, cerca de 800 ações a gente já desenvolveu. E a maioria delas, todas assim, a gente submeteu à Lei Rouanet, né? E a gente conseguiu o patrocínio da CEMIG, sempre foi o nosso patrocinador maior. E com isso, eu sempre me senti muito responsável para dar um retorno na comunidade. Enquanto a gente ia fazendo os eventos, a gente, para fazer o projeto de lei, para fazer o release para os jornalistas, né, para a mídia, e também para prestação de contas, a gente tem que levantar um monte de conteúdo, um monte de informação, e tudo informação importante, né? Então, eu sempre colocava no banco de dados fotos, entrevistas, documentários, tudo que o projeto gerava. Porque os projetos culturais que são gerados pelo dinheiro público, eles normalmente têm uma qualidade muito legal. E foi isso que possibilitou de escrever o livro e também de ter e manter o portal. Eu até tenho dito que a Lei Rouanet falta isso. Na prestação de contas, deveria ter a dimensão do retorno à comunidade, de ser tudo digitalizado e todas as pessoas terem acesso indefinidamente. Porque, por exemplo, através do nosso portal, que a gente faz isso, a gente faz esse inventário e disponibiliza gratuitamente, então, qualquer escola tem acesso à sua cultura. Então, ali a pessoa, o aluno se identifica, ali o aluno vê o avô, o pai, o irmão, ele mesmo ali representando a cultura da cidade. Então, é uma forma muito importante de multiplicar, de potencializar esse investimento tanto que se faz na cultura. Né? E o Brasil tem isso de uma forma muito consolidada, né? A Lei Rouanet realmente, eu acho que tem o Brasil antes e depois da Lei Rouanet, porque ela possibilita, é uma lei séria, pode ter lá alguma limitação, mas é super séria e nós podemos comprovar isso através do nosso trabalho de quase 20 anos. E assim, realmente levar o benefício às pessoas. Nem todo mundo tem acesso àquela exposição, àquele seminário, àquele evento, àquele teatro. E uma vez inventariado e disponibilizado na internet, todo mundo vai ter acesso em qualquer momento. Então é isso que a gente tem defendido. O Alzira, antes de passar a palavra ao Braida, Sim. é, eu não sou de assistir televisão, não, mas a minha mulher tem esse mau hábito. E, e ela sempre liga a TV à noite e vê aquela sucessão de novelas ali e tal, tal. Às vezes ela nem presta muita atenção, mas ela sempre vê. Ela fica às vezes desenhando, fazendo arte, que ela é artista, né? Mas a televisão fica ligada. E eu estou no computador do lado. Aí tem um programa que passa que eu acho muito interessante, do Paulo Vieira, que ele fala. Eu esqueci o nome do programa. Eu sei que ele vai em umas localidades.
Então, teve duas localidades onde ele foi, pelas quais eu viajando passei e parei nelas. Uma delas é Barra do Garças. Então, ele vai mostrando a arquitetura, ele vai mostrando como é que são as sociedades, quais são os ícones das sociedades, quais são as pessoas que chamam atenção na sociedade. Aí depois ele fez isso numa coisa lá no Nordeste. Às vezes ele volta para o Centro-Oeste, que parece que a origem dele é o Centro-Oeste e tal. Então, eu acho muito bonito isso que você faz. Que ele, por exemplo, se ele algum dia aparecer na sua terra, a primeira pessoa que ele vai conversar vai ser com você, né? Porque você tem Não, e tem aqui, São João del Rei, tem gente legal demais. Não, não, eu sei exatamente, mas você reúne você está colocando, vamos dizer que ele não, de repente não conversa com você, mas assim, seria interessante que ele cuidasse, conversasse, porque você é essa pessoa que sabe da cultura local. E a diferença da cultura aqui, da sua cidade, para a cultura que ele está contando lá em Barra do Garça, a outra que ele está contando lá no Nordeste, é muito grande. E é do mesmo Brasil, porque o Brasil é continental, né? E que a tecnologia entra nessa história aí? Que você está digitalizando essa tecnologia, e daqui a um pouquinho elas vão se comunicar, elas vão falar uma com a outra. Porque se é uma coisa que a gente sente necessidade de criar aqui no Brasil, é uma nacionalidade brasileira, né? A gente tem o mineiro, né? A gente tem o paulista, a gente tem o sulista, a gente tem o nordestino, tem o centro-oeste que está sendo descoberto agora. O norte, por exemplo, a gente não conhece. Qual é a característica do norte, né? Então são pessoas como vocês que estão resgatando essas memórias locais, essa cultura local a ser integrada no futuro. Parabéns pelo seu trabalho. Esse livro deve ser maravilhoso. Eu vou visitá-lo. Obrigada. Tá bom. Ah, o seu está reservado, o seu é da Vanessa. Ah, Eu se tive a Deus quiser. oportunidade de ver, né, na época que a Alzira estava rascunhando, né, as Aham. ideias do livro. A gente conversou, né, ela estava ainda em busca dos patrocínios, mas estava cheia de esperança que ia conseguir realizar, e realmente eu acreditava também que sim, porque a Alzira pô, já fez 800 eventos dentro da cidade, não é possível que um livro ela não ia tirar do papel, né? É muita E coisa, né? com Difícil, mas a todo, gente tenta, né? lógico, com todo o teor que tem o projeto, assim, né? Que é a nossa memória de um coletivo grande, né? E a gente sabe que São João del Rei é visado nessa parte do patrimônio, né? Da conservação. A cidade vive disso, né? Dessa imagem, né? Então, na É, época, é de verdade. de verdade, né? É. É o foco, né? E isso é muito interessante, essa visão, né, de usar um ambiente digital para essa finalidade alimentar, né, com uma cultura da realidade, né, que já aconteceu na realidade, que vem se posta como memória digital ali, mas que pode se tornar outras coisas, porque entrou num ambiente que não é um território definido, né, que a gente não sabe para onde vai, né, aquelas referências tomam outras misturas, e aí vai ver, aí pegou lá uma referência lá de São João do Rei, né? Acontece isso e vira outro tipo de cultura. Então a gente está, a partir do momento que a gente entra nesse ambiente aí que a gente não sabe ainda qual é, né? Que dá para qualquer lugar, a gente está sujeito a deparar com essas misturas, né? De referências e que se torna outras coisas, né? Mas tem essa coisa do acontecimento real, né? É olhar para a realidade, trazer, né, para essa questão de uma memória digital que a gente até questiona, né, Alzira? A gente fica pensando, né, que memória será essa para o futuro, né? Porque é tudo tão, tipo assim, tão acelerado, né, de muito conteúdo dentro desse meio, e que às vezes parece que some coisas, né? É As muita coisas coisa vão, mesmo. né? Às vezes tem um apagamento, assim, mas principalmente na nossa memória atualmente, né? A gente não grava um número de telefone, assim, E, tá e a tudo memória, posto, né?
A memória digital, eu É, acho ela importante, ô, Vanessa, mas tem que ter a memória gráfica. Você quer ver uma coisa? Essa é, semana agora, eu vou dar esse furo aqui em primeira mão. Eu praticamente perdi o Vai Ali com tudo que está lá dentro, não, entendeu? E vai ser a segunda vez que isso vai acontecer. Por quê? Deu um problema lá do provedor lá. O cara mudou um link lá e me detonou. E eu estou tentando resgatar, não tem problema, né? Não tem problema. Eu não, aquilo ali uhum, não é mas se fosse um site assim como o de vocês, por exemplo, né? Que é uma coisa assim que vai fazendo a história de uma cidade. O meu é pessoal, é particular, não tem problema, né? Embora tenha muita coisa lá que eu gostaria de manter ali. Tem crônicas minhas lá dentro. tem que Então, fazer um livro. ele tem que fazer um livro. Quer ver uma É, coisa? Tem um livro que eu estou tentando comprar aí de um autor, fala sobre demografia no Brasil, tá? Eu tenho ele em PDF no celular, no computador. Eu fui na livraria e pedi para mandar o livro para mim. Aí o cara falou, mas você não tem o PDF? Tenho, mas o PDF um dia vai fazer assim, tchum! O livro não, o livro só se pegar fogo. Você está entendendo? Então eu acho que tem que ter a gente tem que. As pessoas falam assim: ah, depois que apareceu a mídia, o rádio. Né? O rádio foi um grande difusor, grandes modificações políticas. E a TV veio e agora vai matar o rádio. Não matou o rádio. Veio a internet, vai matar a TV. Veio o cinema, veio a TV, vai matar o cinema. Ninguém morre de nada, né? Ninguém morre de véspera. Todas são situações de comunicação, né? E o livro vai se manter. Eu acho que, você não vê, a visita que nós temos à história passada é através de pergaminhos de 2, 3, 4, 5 mil anos, né? Não tem outra forma de registrar. Eu acho que a digitalidade, pelo fato de a gente poder apagar e acender alguma coisa, né? Você já pensou se o ser humano tivesse um botão? transmutar. Se tiver um botão, você pá, né? Então eu acho assim que Nossa, a digitalidade ela pode ser apagada. O livro não, as pessoas não, as memórias, as comunicações, elas não, né? E muito importante, muito bacana. Esse seu trabalho é muito bonito. não. Né? Por A isso que é gente, legal ter o inventário. Ah, desculpa, Vanessa. Fala, tem que falar qual que é o portal, né? O portal de São João del Rei Ah, é. Transparente. Eu ah, acho O que é. a portal gente ainda é não falou. www.sãojoaodorreitransparente.com.br. A gente agora está escalando para tirar dentro de Ouro Preto, está tendo uma adesão legal. É um projeto piloto, em São João del Rei deu certo, não sei agora como vai ser, a gente integrando essas três cidades irmãs, né? E o portal ele não fala só de cultura, ele fala também, ele tem a parte de agenda cultural com o histórico de agendas desde o ano 2000. Tem a parte de inventário das principais entidades, instituições, artistas, grupos culturais, tem a parte de ouvidoria, tem várias Leis melhores municipais, né? práticas, melhores produtos e serviços sobre a música, enfim, a gente tenta pegar as melhores práticas de São João do Rei. Então, é isso que a gente tenta fazer sempre assim, naquele. A gente olha muito a questão do patrimônio, da cultura, da educação, do meio ambiente, principalmente. A gente faz esse recorte. É importante porque você vê que o ambiente existe, que ele tem que ser preservado em sua memória, né? E outra coisa, hoje em dia nós estamos muito assim, recebendo muita cultura de fora, né? Então o que que a cultura faz? Ela joga a nossa para o segundo plano, né? Olha o nascedouro, por exemplo, da música, da cultura brasileira. A nossa cultura aqui se você der uma pesquisada em várias rádios, quantas músicas brasileiras você ouve? Em várias rádios, né? Você ouve muita música estrangeira. E as músicas brasileiras que você ouve são aquelas que estão assim, que mais fáceis, né? Aquele histórico de musicalidade brasileira mesmo não está nas rádios, né? Mas graças a Deus tem a internet, se você souber procurar, né? Então, precisa que existam esses baluartes, essas coisas que fixam uma cultura e que mostram que ela desenvolveu e vai desenvolver a partir dali. Por isso que eu acho muito bacana o seu trabalho, né? Você tem assim, cara, assim, daquelas. Você é mãe? Não. Você é mãe? Não. Tenho um É casal de filhos, um casal de filhos. Pois é, Isa e você. É bacana que você é mãe da cultura aí também, né? Você cuida da cultura também, embala a cultura. Isso é bacana, Hugo. né? Gente, a gente pode passar a palavra pro Frederico? Ok. À Frederico, vontade, Fred.
Fica à Tá, vontade. Joyce. Muito obrigado, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Vanessa, ao José Roberto, e dizer assim que é um prazer, né, conhecer e ouvir a Alzira também, contando desse trabalho que não conhecia, mas que diz respeito diretamente também às minhas áreas de interesse, né, arquitetura, urbanismo, a cultura, e, né, dar os parabéns, brilhante, e já fiz as minhas anotações para logo que terminar aqui eu correr e buscar esse material e poder me inteirar um pouco mais desse trabalho que realmente foi muito rico, né? Gostaria de dizer também que eu gostei muito desse texto inicial do José Roberto, né, que estava dizendo para gente de um tema que para mim é fundamental, que é a integração arte-cultura, né? Isso faz parte da minha formação, embora eu seja arquiteto e urbanista, mas eu tive o meu mestrado, doutorado, pós-doutorado em design, e dentro de um departamento de artes e design e dentro de um laboratório de comunicação no design. Então, assim, hoje eu dou aula no mestrado, no doutorado em comunicação, e o tema arte, design e comunicação está sempre muito presente, né, nos meus estudos, nas minhas orientações, sobretudo quando atravessado pela cultura digital, que é o tema da nossa discussão hoje aqui também, né, falando como que a tecnologia digital, o que a gente chamava de novas tecnologias de informação e comunicação, e que agora de nova já não tem muito, embora cada dia surja uma novidade, né, então a gente poderia a cada dia atualizar, porque realmente vão surgindo novas tecnologias, como que essas tecnologias atravessam a nossa experiência humana na contemporaneidade, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque não podemos esquecer de forma alguma, sobretudo no Brasil, num país tão desigual, que a gente tem um elevado número de excluídos digitais, né? Porque quando a gente fala de inclusão digital, de tecnologia digital, cultura digital, para nós, talvez parece que também já é a homogeneidade, é unânime, né? Os acessos. E a gente sabe que não. Os aparelhos, né? Que, digamos, um smartphone, que hoje a gente tem mais smartphones do que pessoas no país, não é uma distribuição desigual. Enquanto uns têm dois, três, ou já tiveram, né? Se a gente olhar nas nossas gavetas, se bobear, vamos encontrar alguns celulares antigos ali armazenados, né? Mas a gente sabe que tem um tantão de gente também que não tem acesso à internet ou ao celular, aos equipamentos, ou quando tem, não tem na velocidade que permite acessar tudo que estamos acostumados a acessar. Então, feito esse parênteses, só para a gente não esquecer desse nosso país tão desigual, me interessa muito olhar para a cultura contemporânea hibridizada com as tecnologias. Vocês vão ver que o tema a palavra hibridismo, o conceito de hibridismo, que é de mistura, vai aparecer muito na minha fala, porque esse também tem sido um tema de pesquisa meu, né? Como que hoje a gente agrega, mistura coisas diferentes para produzir que é algo novo. Então, sempre quando eu estou pensando nos extremos, né? Eu gosto de ir para o meio termo, né? Então, se a gente fala assim, vamos pensar na arte humana, algo que é super feito no computador ou algo que é super feito à mão. Vamos pensar na potencialidade das misturas, na potencialidade do hibridismo, né? Não precisamos de ficar no extremo de um lado ou de outro. Há possibilidade de convivência. Quando José Roberto, né, diz assim, isso tem uma pesquisadora, também sou muito influenciado por ela, Lúcia Santaella, que é da comunicação e semiótica de São Paulo. Ela fala que as linguagens, assim como você mencionou, né, elas não desaparecem, elas não morrem, elas vão se ressignificando. E o surgimento de uma nova linguagem não necessariamente que decreta a morte da anterior, né? A gente vai misturando, vamos criando coisas novas. Eu acho que essa daí que é
a potencialidade e a riqueza humana, né? Também me identifico com a Alzira, assim, nessa nossa trajetória, né, de pesquisa. Eu me lembro que, assim, quando eu me interessei bem pela cultura digital, eu estava no final da minha graduação, fazendo o meu trabalho de conclusão de curso também, que eu falava sobre ensino à distância, de arquitetura, de arte. Era uma época que se falava muito em telecentros, né? As nossas cidades começava a desaparecer orelhão, que a gente tinha pontos de telefone fixo na cidade, né? Mesmo porque, se a gente recupera um pouquinho o nosso tempo e falando de comunicação, comunicar sempre foi muito caro, né? Então, assim, telefone antigamente, quem tinha um telefone em casa eram pessoas bem ricas. Eu não, né, quando foi ter telefone fixo na minha casa, nossa, aí era bem caro. Eu sei que as pessoas alugavam telefone, era como um apartamento, assim, era um bem raro, né? E você tinha que entrar numa fila para conseguir ter uma linha na sua casa. Depois da privatização que a gente democratizou mais. E com isso, os aparelhos de telefone também na cidade foram reduzindo e foram aparecendo nos lugares de você entrar na internet, porque ter internet em casa também era caro, né? Se hoje é bem trivial a gente ter o celular na mão com internet, ainda continuando caro e por isso dada a exclusão, mas isso já é mais acessível, né? Então me interessei muito para olhar para esse século XXI, né? Estava ali no comecinho, 2004, e aí tem 20 anos que estou acompanhando essa influência, né, das tecnologias no nosso dia a dia. E venho também olhando para temas que são importantes, como no caso da sustentabilidade, né? Como pensar em incorporação de tecnologia, né? Agregar a cultura digital em prol de uma sustentabilidade nas suas diversas vertentes, econômica, social, né, de recursos naturais que a gente tem, de preservação do meio ambiente, né, que é o nosso desafio. É o que é o potente da contemporaneidade. A gente sabe, né, que a gente tem esgotado os nossos recursos também naturais e precisamos de ser criativos para manter essa nossa ocupação nesse espaço que a gente vive. E aí, eu gostaria também de trazer para essa nosso encontro uma lembrança de um autor muito importante para a comunicação, que é o McLuhan, que ele falava assim, olha, os meios de comunicação, eles são extensões do nosso corpo. Então, por exemplo, o microfone nos permite amplificar a nossa voz, não é? Isso, se a gente olha para os aparelhos de comunicação, rádio, TV também, o jornal escrito, né, falava assim, uma caneta, um pincel é um prolongamento dos nossos dedos, das nossas mãos, dos nossos braços, né? E se a gente olha, então, para esses meios de comunicação, permitem que a gente nos é, é, prolonguemos tanto no espaço quanto no tempo. Né? Então, se eu escrevo uma carta, é um texto que vai alcançar uma distância longa, que eu não conseguiria, né, ter esse alcance. O telefone, o rádio, a TV, isso tudo eu estou contando só para a gente chegar na ideia do computador de hoje, digamos ali, dos anos 80 para cá, mas muito mais presente hoje, a partir do computador nos nossos tablets, smartphones, nesses aparelhos pequenos, distribuídos em qualquer lugar, né, via satélites e internet, que nos permite estar o tempo todo conectado e hibridizado com essas tecnologias. Isso para dizer que o computador ele funciona como ampliação desse nosso cérebro, dessa nossa existência. Então, Lúcia Santaella,
você tem outros autores também que gosto muito, já Pierre Levy, por exemplo, que vão dizer, olha, a gente está numa era de uma inteligência expandida, que é o computador que consegue processar numa velocidade muito superior ao nosso cérebro. Mas nem por isso a nossa existência humana ela desaparece ou precisa de desaparecer. Podemos conviver, né, de forma mesclada. Quando a gente fala, por exemplo, de nós hoje sermos ciborgues, às vezes soa meio esquisito, porque parece muito filme de ficção científica, né? Mas quando a gente coloca uma lente no olho, por exemplo, a gente está inserindo elementos externos no nosso corpo para ampliar ou suprir o nosso corpo, né? Próteses e órteses nos deixam assim. E falando até da moda, se a gente pensa também na roupa como algo que a gente conecta esse corpo para poder proteger, para poder resistir, para poder ampliar, para além de ser uma questão de transmitir uma mensagem, né? Porque a moda tem esse aspecto que José Roberto muito bem colocou, a gente está o tempo todo se comunicando, né? A cor que eu visto, por exemplo, diz respeito do meu estado hoje, seja lá como for. Então, assim, tem aspectos funcionais, comunicacionais que estão todos relacionados. Para chegar no ponto que eu queria, da gente poder falar de uma forma tranquila sobre a inteligência artificial, né? Então, contando um pouquinho, porque isso tem assustado bastante parte da sociedade, e eu digo também que não é para menos, porque é uma transformação pela qual estamos passando ainda sem saber onde vamos chegar com a influência da inteligência artificial, né? Mas eu acredito que a gente tem a possibilidade de fazer escolhas que vão, então, contribuir para essa nossa existência, porque nunca o problema está na tecnologia em si, mas ela está na forma como que nós nos apropriamos e usando essa tecnologia, né? Então, assim, é, quando a gente, por exemplo, né, inventa o avião, a gente acaba inventando também o acidente de avião. Então, É, assim, a gente tem as duas possibilidades sempre, né? E conduzir pelo caminho do meio, me parece que é sempre é, uma posição mais interessante. Que a gente, tudo bem de visitar os extremos, mas a gente pode viver de uma forma conciliada também, né? Numa pesquisa que recentemente eu orientei, de uma orientanda minha no mestrado em ambiente construído, que foi sobre o uso de inteligência artificial na representação de arquitetas e arquitetos para fazer projeto de interiores, a gente viu muito de perto um grupo muito grande de tecnofóbicos, que são pessoas que ou têm medo da tecnologia ou que não acreditam na tecnologia, mas também um grupo de tecnocráticos, que são aqueles que confiam demais e acham que a tecnologia vai resolver tudo e que ela vai suplantar a humanidade e que, portanto, é, a gente perde a nossa humanidade porque a tecnologia vai nos salvar, vai resolver, né? Então, assim, esses dois extremos, eles também não ajudam muito, ô, né? A gente precisa de viver nesse Frederico, caminho. Oi, posso dar um pitaco aí? por favor. Você falou uma coisa muito interessante. Quando inventaram o avião, alguém poderia falar assim: olha, isso não vai dar certo, eles vão pegar uma bomba e vão Aham. lançar desse avião. Não é Isso, verdade? Então, é, a mesma coisa estão falando agora. Esse negócio de inteligência artificial não vai dar certo. Alguém vai criar uma imagem fictícia e vai prejudicar a humanidade toda. É a conduta que vai isso. definir isso aí. Muito legal o que você está falando. Uma outra coisa, Com certeza. só porque eu te interrompi, Não, mas... hoje nós temos uma prótese de memória que chama-se a bina do Uhum. celular. Nós não Isso, lembramos mais de telefone de ninguém, não sabemos digitar mais nada relativo a verdade. telefone, né? E outra coisa, eu às vezes tenho uma memória de bina aqui, mas eu esqueço o nome da pessoa que eu estou procurando. Então, Aham, eu tenho que colocar o nome da pessoa na instrução da atividade dela. Por exemplo, pintor fulano, pedreiro aham, ciclano.
Carreto fulano, que aí eu acho fulano através do carreto, é o fulano que eu quero, entendeu? A gente tem uma prótese de memória aqui, né? Então nós hoje É isso mesmo. somos ancorados na digitalidade. Então, quando você falou, por exemplo, que tem pessoas que rejeitam você falou tecnofóbicos, né? Isso. Porque querem ser naturalistas, né? Olha, Uhum. eu não sou a favor disso, não, mas algumas pessoas que são contra o vegetarianismo falam assim que não existe nada mais natural do que um boi. Agora, agora, o que eu não acho natural é você comer o boi. São Aham. coisas diferentes. Mas é uma coisa natural, né? Eu acho que imaginar algo, a extensão do olho através da prótese, né? A extensão do ouvido através da prótese também, você Aham. colocar, né? Um óculos, né? Eu uso óculos, a Alzira também usa. Quer dizer, isso são tecnologias, né? E fazem parte Tudo. de uma inteligência também artificial, né? Quando você estava Uhum. falando aí de realidade, nós vivemos, o computador, ele é uma realidade expandida, porque ele nos leva a culturas que nós temos, mas que não estão aqui dentro, não estão naquela hora, não estão num livro na nossa frente, também é uma realidade expandida. Quando você tem uma comunicação de um jornal de fora daqui, ou lá do Nordeste, ou do Sul, ou até de uma comunicação de satélite até fora do planeta, você está com uma realidade expandida. Quer dizer, nós usamos o tempo todo a tecnologia. Se você for tecnofóbico, você tem que voltar para a tribo, no meio da É. floresta, né? Eu acho que essa fase É. nós já vencemos. Mas segue aí, Não, é. Não, e isso, assim, é praticamente insustentável, né, né? vivermos sem esse apoio da tecnologia hoje. É Essa que é a verdade. realidade, né? Não Uhum. dá para super acreditar que ela vai resolver todos os problemas do mundo, mas também não dá para negar que ela faz parte dessa nossa Constituição, né? Mas era exatamente nesse momento que eu iria comentar sobre até o evento que a gente vai realizar, né, Uhum. nos dias 3 e 4 de dezembro, que é uma discussão sobre a inteligência artificial na Universidade Federal de Juiz de Fora, em diversas áreas. E aí vocês terão é, possibilidade, né, de incorporar discussões que vêm da área de educação, da área das artes, da área da engenharia, da arquitetura, né? O tema da sustentabilidade ele é muito presente lá no programa de pós-graduação em ambiente construído, né, onde sou professor também, e a gente vai trazer ciência da computação, comunicação, e tem um projeto de uma professora lá da comunicação que ela está trabalhando com o título do projeto, né, é Memória, que é de memória de inteligência artificial, discutindo Memória. como que a inteligência artificial ela colabora, ela vai estar presente com a gente lá no evento também, como que colabora para resgate da memória, para manutenção dos registros. E nisso eu encontrei uma proximidade muito grande com a fala da Alzira, né? Que então é a gente saber aproveitar para o bem, para construir uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, porque podemos usar também para as coisas que destroem, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente se apropriar para usar para a construção, né? Esse era um pouco do meu recado que eu queria trazer para a gente. Só tem uma coisa aqui. Você conhece o Nicoleles? Hum. Miguel Nicoleles. Ah, hum, Ele é um neurocientista que trabalha há aham, 34 anos nos Estados Unidos. Ele é um papa, vamos dizer. Ele é um cara, ele aham, é brasileiro, mas ele está instalado lá. E a América do Norte ainda é, né? A América do Norte, a China e alguns países sim, do mundo ainda são top de linha nessas áreas. E ele discorda do termo, ele não discorda da inteligência artificial, ele não é aham, catastrofista, nada disso. sim, Ele só discorda da inteligência artificial na palavra inteligência. Primeiro, ela não é uhum, inteligência, porque reunir dados e trabalhar com ele em velocidade não é inteligência. A nossa inteligência não se baseia nisso, né? Você vê, por exemplo, aham, nós somos capazes de criar um assunto aqui do nada. Claro que nós temos insumos, mas os nossos insumos, eles são locais,
eles são de outras pessoas, eles são eu diria até das nossas intuições, né? Que a gente poderia falar de Aham, espiritualidade. Quer dizer, a gente pode criar uma ideia a partir dessas coisas que não são dados físicos que você consiga colocar na máquina, né? Então eu acho uhum, que, então ele fala sobre isso. A outra coisa é que falar que isso é artificial. Artificial seria aquilo que algo estaria manipulando. Não, são pessoas que estão manipulando. Inclusive, você falou aquela história do avião que nós estávamos comentando agora. aham, Quer dizer, você criar uma tecnologia que pode. Teve uma reportagem que eu não tive coragem de publicá-la, né? Que é uma reportagem que diz o seguinte: existe um submundo da web, né? aham, Do 100% da web, 5% é o que nós vivemos aqui. noventa e cinco sim, por cento é a Deep Web, que é a web profunda. Ela depende de links diferentes. E tem um outro 5% dentro desses 95% que é a Dark Web. Na Dark Web acontecem crimes. sim, E as polícias federais, as polícias civis, os grandes jornais, as TVs têm sites lá dentro. Por quê? Porque preciso dessa comunicação que emerge de coisas perigosas na humanidade, né? E você vê que isso não é a maioria, é apenas 5%. Agora, tem é, A Deep é onde você tem informações que não são transitadas e tal. Então, olha só, isso tudo que existe é a partir da criação do homem, né? Então, não uhum, tem nada de artificial nisso. Isso é uma questão de estrutura de poder. Tanto é verdade que nos lugares onde pode acontecer alguma coisa que venha a transformar a sociedade, tem sites lá dentro. E tem pessoas em vários locais do mundo, e essa parte não é muito legal, por isso que eu não quis divulgar, que pessoas que ficam limpando a internet daquilo que os chatbots vão fazer em varredura. Então você coloca aham, um texto lá. Como ela não é inteligência, ela não tem capacidade discriminatória, ela vai varrer igual quando você chega no laguinho quieto assim, na hora que você taca a mão lá dentro, você levanta lodo, bicho, coisas fecais, você suja a água, né? O início da água tá tudo decantado lá embaixo, né? Na hora que você bota a mão, você mistura tudo. Então, a inteligência artificial, na hora que ela faz o sistema de busca dela, para juntar, para criar texto, para criar isso, ela vai nos lugares ruins também. também. Então, essas pessoas entram e retiram, eu vou chamar de tecido da internet. Retiram do tecido da internet aquilo que é ruim para não emergir e o chatbot não te passar aquilo como uma informação. Não tem nada de artificial nisso, tem? Não tem nada de artificial. Existe um É, comando lógico pensado que aquilo ali, já que eu vou colocar alguém para meter o mãozão lá dentro, eu vou ter que separar o trigo do joio. Senão vai chegar à superfície aquilo que a sociedade não pode controlar. Então é uma estrutura de poder, né? Então não é inteligência, não é artificial. Mas é necessária, é uma descoberta, né? É uma grande coisa. Serve até para você ir atrás de bandidos, atrás de transferências bancárias indevidas, coisas criminosas. Quer dizer, ali tem tudo. É o mundo, é a realidade aumentada. Continua o que você está falando aí. Desculpa te cortar. não, imagina, não, eu só ia comentar assim, já vi é, alguns depoimentos dele, né, assim, eu vejo que é mais, assim, também uma questão conceitual, É, né, porque, assim, é quase, não dá para negar a realidade que hoje você tem um multiprocessamento super acelerado, né, e uma aproximação também da linguagem de máquina com a linguagem humana, né? Porque antigamente você precisava de dominar a linguagem da máquina dos zeros e é, uns, né? A linguagem binária, para que você então criasse ou, né? Você vê até mesmo quando a gente olha para a trajetória da arte digital, a gente vê muitos é, é, nos primórdios da arte digital, muitos trabalhos com zero e uns, com é, essa arte dialógica, porque era ali uma linguagem da máquina, né? Tra trazendo para hoje, para uma linguagem que mais se aproxima da gente, que com, por exemplo, né, depois dessa eclosão da explosão do chat GPT, que a gente consegue conversar,
né, com uma linguagem humana, é que surge, hum, que, não que populariza a ideia, o conceito de inteligência artificial, né? Mas, como eu dizia, assim, eu gosto muito de uma autora que é a Lúcia Santaella, e ela também faz dá algumas respostas para o Nicoleles, até mesmo pelo Facebook dela, que são debates muito conceituais também, né? Porque Uhum. defender uma palavra ou outra esse uso. Agora, o que não dá para a gente negar é que estamos atravessados pela cultura digital, né? E que a gente precisa de fazer um bom uso dela. É, Porque, realmente, como você bem nos lembrou, a gente tem Deep Web, Dark Web, que está ali, e a gente nem precisa de ir muito a fundo, porque na própria superfície desse espaço digital, do ciberespaço, a gente tem informações inverídicas, é, né? O que as não, fake não news. poderia nem ser chamado de notícia, porque são notícias falsas, isso não era para ser chamado de notícia, né? O pessoal da comunicação até brinca. Fake news não existe fake news, porque não existe notícia falsa, né? Aquilo é um absurdo, assim, né? Aquilo é Você invenção, produzir né? invenção, É, não poderia nem ser chamado de notícia, né? Então, a gente sabe que tem apropriações, e eu gosto também na sua fala, quando nos lembra do jogo de poder, né? Porque mesmo com todo o discurso e com toda a crença que a gente tinha do ciberespaço, né, da internet, por exemplo, ser um espaço democrático, a gente sabe que não é. A gente sabe que a gente tem grandes empresas que têm muito capital e que controla, tem muito poder, né? E a gente fica muitas vezes à mercê. Por isso que quando a gente vê um trabalho como o da Alzira, um trabalho, né, de vários pesquisadores e artistas, produtores culturais, né, que utiliza esse espaço para fazer coisas para o bem, para poder trazer informação de verdade, né? Esse nosso espaço que hoje a gente está aqui reunido graças à internet, né, para poder discutir de uma forma saudável e pensar entre nós, isso precisa de ser valorizado, né? Porque realmente a gente não pode dar muito espaço, mas não pode deixar de reconhecer que esse mesmo meio no qual a gente está também pode ser usado de uma forma não desejada por nós, né? é verdade. Você é principalmente lotado no design, né? Ou não? Design de Então, moda? eu me considero como híbrido, É. mas eu sou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas eu dou aula no programa de pós-graduação em Educação, Gestão e Avaliação da Educação Pública, dou aula no mestrado e no doutorado da Comunicação e no mestrado do Ambiente Construído. Pois é, porque Mas então, olha só, assim, quando você e na fala. especialização da moda. Pois é, quando você fala. Porque as pessoas pensam que design é só moda, né? É, Design de móveis é design, né? isso, tudo. Se a gente pensar na viabilidade de ruas numa cidade, é um design, né? Também, Se você pensar na arquitetura, na maneira de embelezar uma cidade ou de torná-la menos pesada, né? É um design. Você pega, por sim. exemplo, você que é arquiteto, você pega o design das ditaduras. Eram designs retos, com pouca visibilidade para o exterior. É um Uhum. design, né? Ali tem um Isso, comando, né? Ali tem uma cultura retida, né? Você vê, por isso. exemplo, você vai no Centro-Oeste, você vai no Nordeste, você vai em Ouro Preto, você vai no Sul, você tem designs de sociedades diferentes. Então, eu acho que tudo é design. Tá certo? Acho Com que você está no certeza. lugar certo. Não, Tudo é com design, certeza. não é verdade? É. Tudo é Design é design. linguagem. Design Design é é linguagem. linguagem, design é linguagem. Esse é o Design, título do livro meu, né? Eu digo assim, Exatamente. no livro eu discuto por que design é linguagem, né? E tem é um poema do Guto Lins que ele faz uma brincadeira assim, que ele acorda cedo quando o design dele toca. Eu não vou reproduzir bem, mas é mais ou menos assim. Aí ele levanta do design que estava bem quentinho, aí ele toma um café no design
e aí ele pega o design do dia para ler e ele sai correndo atrasado e entra no design até chegar no trabalho e por aí vai, né? Então ele está dizendo que tudo é design, né? E só para a gente poder traduzir a palavra, eu acho que assim cabe muito bem projeto. Tudo que quando a gente está lendo design, se eu substituir por projeto, funciona bem. Às vezes por desenho, porque né, no o design ele tem essas duas possibilidades. Às vezes, desenho também combina bem com a palavra. Mas, assim, tudo que diz respeito ao projeto, e tem sempre por trás uma comunicação, uma ideologia, um desejo de representar e de significar alguma coisa, né? Por isso que a gente fala, olha, por que que eu tenho designs diferentes? Às vezes para o mesmo objeto, né? Por que que o design de uma cadeira e de outra são diferentes? Porque tem intenções comunicativas diferentes também, né? É porque ele tem uma humanidade. Olha só, Isso. o Lacan, ele fala que, desculpa, o Lacan, ele diz o seguinte, que o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele é construído à maneira da linguagem. Uhum, Então, vem o Noam Chomsky e diz o seguinte, aliás, vem um tal de Everett, que diz o seguinte, fez um cara que fez pesquisa aqui nas tribos brasileiras, e ele é americano, mas ele viveu muito tempo no Brasil, então ele foi para a Amazônia e fez um estudo de linguagem, de línguas. Então ele fala o seguinte, que as populações mais atrasadas eram aquelas que tinham línguas menos ricas, né? Então, você vê no mundo as sociedades que têm línguas muito pragmáticas, são sociedades mais finalistas, mais pragmáticas, e elas são mais retas. Então, o design delas é um design mais reto. Então, uhum. o design é uma linguagem e o design está associado ao cérebro. Por isso que eu acho que o design realmente é tudo. Você falou, acho que você fez uma poesia É, correta aí, sim. né? Porque se você for, cada sociedade faz um design mais rico e tem mais palavras para demonstrar que ele é elaborado. Quando aquela sociedade é mais pobre, ela tem menos palavras. Mais pobre, sim, intelectualmente, Aham, culturalmente, né? Nós estamos falando aqui da poesia, das atuais culturas, das atuais músicas, sem demérito para essas poesias, né? Mas elas dependem do nascedouro daquele lugar. O que que é fomentado ali, né? Você vê, a Alzira, ela trabalha em algo que é muito rico, né? uhum, Você trabalha com material que é muito rico, você tem uma pluralidade de projetos, de estilo, de leituras que você possa fazer. Essas pessoas talvez não tenham esse acesso, então elas criaram uma cultura limitada. E isso também se limita à maneira como elas se expressam e o tipo de linguagem que elas conseguem trabalhar. Então, eu acho que fechou bem. Você sabe qual foi a primeira profissão que eu quis fazer na vida? ah. Design. Design. Oh, Oh, que maravilha. É, Mas, então, já é designer e talvez não saiba. talvez eu seja. Eu sou mais de design das palavras. Ótimo, é que ótimo maravilha, também. né? Não, é isso mesmo. Eu até brinco, né, lá na minha tese, que se por um lado tem o uso desgastado da palavra design, Uhum. né, e designer, porque a gente olha para tudo quanto é lugar, tem cabeleireiro virou hair designer, É, o manicure virou nail design, boleiro virou cake designer, e por aí vai, né, porque talvez tenha um ar de sofisticação da palavra, é, mas, por outro lado, também tem uma democratização do uso dessa ideia, né? E que é, realmente as pessoas podem ser, porque mesmo que não tenha um desenho prévio, há um projeto, né? O cabeleireiro ali, a cabeleireira, ao cortar o nosso cabelo, tem uma atividade intelectual que está envolvida que às vezes não é reconhecida. Né, mas que tem ali um projeto em execução naquela hora. Então, isso eu acho que também é bastante significativo, né? é. Tatuador, rebody designer e por aí vai. A gente não pode se apropriar das coisas, né? Você quer ver uma coisa? O que que é um cleaner professional? É uma diarista, Clínica, alguém Bom, alguém da limpeza. hein? né? É alguém da limpeza, É alguém da cleaning. limpeza, cleaner É, professional. Não existe assim, como é que chama? É o coach, né? Não existe aquele cara que é o.
Desculpa, eu acho que eu não estou usando a palavra certa, não. Cheio É de o estrangeirismo. ser estrangeirismo, mas é porque isso dá uma sofisticação. Mas eu achei É. interessante, né? Porque eu ontem fiz um trabalho, fiz uma leitura sobre a questão a questão de você ter os influencers, né? Que tem uma quantidade de influencers pequenos que ganham muito dinheiro porque eles têm capital para investir e os influencers lá de baixo vão pegando aquela ideia achando que vão para frente e tal, ocupam as redes, Instagram e tal. Tem mais de 500 mil influencers e tem esses professional cleaners, não é, a palavra não é para Aham. como é que é personal cleaner, personal cleaner. Ah, Personal cleaner seria aquele cara que vai fazer a limpeza na sua casa, não é qualquer limpeza. Ela vai fazer uma aham. limpeza da sua casa, né? Então, quer dizer, eles pegaram o espírito da coisa, eles não são burros, né? Usaram uma palavra, já que está todo mundo sofisticando, eu vou sofisticar também, né? Sim. E então a gente não pode se apropriar da palavra. Eu achei interessante. Mas voltando à questão do designer aí, eu acho que tudo é design mesmo, o design de bolos, né? E tem um local que eu tenho hábito de comer aqui no shopping, e aí fica aparecendo uns desenhos assim, de bolo, a mulher escrevendo no bolo, o tipo de bolo, e realmente dá vontade de comer, né? Tudo é design, né? Gente, É olha, isso aí. eu tô adorando. Ô, Vanessa, eu falo demais e acabo não dando espaço para você, né? Você quer fazer alguma comunicação? É, porque aqui Bom, está começando a escurecer, acho que nós temos que caminhar para o final vamos do aos programa, fechamentos, os né? fechamentos, é. Primeiramente, eu quero agradecer a Alzira por trazer atualizações desse projeto maravilhoso, que eu admiro muito, né? Em breve quero estar em contato com esse livro maravilhoso. Eu também. Obrigada. O Fred também, pelas falas dele, pela oportunidade de trazer um evento tão rico para a universidade sobre esse tema, que permeia todas as áreas, né? Mas o que mais a gente vê com Uhum. frequência atualmente é cada área conversando sobre isso isoladamente, né? Assim, É. tentando encontrar soluções inovadoras dentro do próprio quadrado. Isso aí, né? É assim, é questionável. Eu acho que tem que ter esse ambiente diverso, as falas atravessadas e uma pessoa com essa característica do híbrido aí, como você. Eu acho também essa natureza do design faz a gente ser assim também, né? Eu também É. tenho, minha primeira formação é design, né? É um curso técnico, mas é design. Então, eu já fui para a faculdade de artes com um pouco da vacina do design, Aham. que é essa coisa do esparrama, né? Mistura. É porque a realidade é tão complexa para você criar um projeto que se limita somente a um campo de conhecimento é impossível, né? Como é que você Com vai certeza. organizar o trabalho? Como é que você vai pensar aquilo na realidade? Se aquilo vai tocar em outras coisas que não é do seu campo, mas você tem que ter, pelo menos, condição de dialogar, né? Você não vai invadir o campo do outro. E a gente também não tem tempo de vida para estudar todos os campos que a gente imagina que a gente tem que saber, Infelizmente. né? Então, a gente tem que contar com essa questão da facilidade de comunicar com outras áreas, né? De estar disposto a ouvir outras pessoas, a tentar conciliar opiniões dentro de um mesmo objeto, né? A gente, dentro do possível, a gente vai criando os sensos estéticos ali, cada um no seu modo de ver, contribuindo para aquele centro, né? Para aquela coisa crescer. Então, a gente tem essa facilidade de enxergar a importância da diversidade. E outra coisa que eu queria lembrar aqui também, a gente falou muito, né, com ênfase nesse design, o design está em tudo, né? E assim como o design e a arte também, Uhum. são dois tipos de conhecimentos assim super poderosos, né? Que você, por exemplo, a arte, né? Outro dia eu estava lendo uma reflexão falando sobre o poder civilizatório da arte, né? Que inclusive o Brasil foi civilizado pela arte, pela introdução do teatro, Uhum. né? Então que veio a cultura europeia e meio que deu uma misturada com a indígena e acabou, né? A gente tendo que agora fazer reconciliações, fazer muito coisa. Então assim, ela pode ser usada para esse viés, né?
da doutrina, né, do pragmatismo, assim como o design, né, dependendo da forma como ele é pensado pelo humano e projetado na realidade, ele pode gerar muitas conturbações, Com certeza. né? Ele pode, né, excluir muitas pessoas. Hoje em dia, o que a gente mais vê, né, assim, é o pensamento, como fazer inclusão, como inserir a diversidade e tal, mas ainda muito no discurso, né? Quando você vai ver a realidade dessas pessoas aí, você fala assim, gente do céu, é um outro mundo isso, né? É verdade. E a gente projetando, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem que inserir nossas experiências, nossas referências. Uhum. E aí o diferencial de um bom design é aquele que tem empatia e se coloca diante do outro como um aprendiz. Assim, Isso. peraí, porque a minha realidade é essa, mas aí é a do outro. É. Vamos Ô, Vanessa, pensar. e só uma parte, porque o que você falou foi bem colocado e eu esqueci de comentar, é um dos nossos medos hoje com a inteligência artificial é como a gente vai inibir os vieses, né? Como que a gente vai inibir reproduções preconceituosas, excludentes, que fazem parte de nós seres humanos, né? Como a gente vai tentar evitar esse treinamento para a máquina, para que não repita padrões. Por exemplo, quando a gente pedir para inteligência artificial, qualquer uma dessas, né? Plataformas, uma imagem de uma mulher bonita, de uma arquitetura bonita, de um lugar bonito, para não vir imagens preconceituosas e de padrões que a gente sabe que são muito distantes da nossa realidade, né? Então, o que não contempla é a diversidade. E Essa é também, uma preocupação latente nossa, né? e também o direito autoral, né? E isso é um outro tema que está Exatamente. aí É, na ordem do dia, né? Mesmo a gente sabendo que somos, né, que a produção é coletiva, que os saberes não, né, não tem teoricamente uma propriedade, mas o direito autoral também, ele tem uma parte que é de responsabilização, né? É. Quem uhum, escreve, quem faz, a gente precisa de responsabilizar pelo que foi feito e o que foi dito também, né? Então são temas que estão aí super fervilhando e eu acho que essa nossa discussão hoje também trouxe à tona bastante coisa dessa que eu acho que daria mais umas 20 entrevistas, né, com gente? certeza, com Com vocês certeza. dois, com É certeza. muito levantar de poeira, né? Porque a gente É. sabe que, assim, esse meio, né, o meio digital, que até no meu mestrado eu trato a urbanidade como espaço digital, né, é um diferente urbano, né? Aham, E, e como a gente não tem controle, né? Até na própria realidade a gente não tem controle de tudo. Mas sim. no digital é super impossível pesquisar o meio digital tipo assim, é você encarar, tipo assim, que talvez a sua ciência pode ser questionada, e não tem tempo para maturar ali. Eu posso falar, ó, na minha pesquisa o dado é esse, e aí quando eu abro de novo é outro, Sim, né? Então a gente tinha que ter muito cuidado quando já estava dessa onda digital aí, né? Porque poderia falhar no padrão científico que atualmente a gente tem que rebolar para repensar, né? Até outros tipos de padrões. Outro dia eu vi uma imagem do homem vitruviano, né, mostrando que dali começa a questão, né, que a gente pode questionar sobre a diversidade, né, porque a uhum, gente, aquela imagem marca o padrão que a humanidade criou ali, né, um homem perfeito em suas sim. harmonias, né, e hoje isso é desconstruído, Tem que né, ser, né? Aquilo já não cabe mais, porque não nos representa mais. É difícil exatamente. você encontrar uma pessoa nesse universo que se adequa àquela Não, imagem aquela ideal, né? imagem. Idealizada, né? Bem como a gente Exatamente. tem ali na própria história da arte.
né, a arte grega muito idealizada, muito É criada, porque um foge padrão, bastante do escopo do que somos um nós, né? padrão. É Uma isso. coisa, né, que a gente aprende no design, tem uma disciplina que chama ergonomia, né? Sobre Uhum, as questões, um mínimo de padrão do humano para se sim. desenhar uma cadeira, fazer uma arquitetura, enfim, né? A medida do humano em relação ao espaço e tal. Aquilo também é bem complexo. Hoje em dia, né, eu já não estou tanto mais atuante nisso, mas acredito que mudou também algumas formas de ver dentro da ergonomia, Ô, Vanessa, Não, tem, né? mudou. Mudou, tem um né? parâmetro que chama razão áurea, que é uma relação entre partes através de um Sim, número. dentro Você das conhece? artes a gente Pois vê é, assim. Aham, o homem vitruviano ele está dentro desse parâmetro, tá? sim. E os pintores, Michelangelo, aquele pessoal tal, eles faziam uso dessa razão áurea. Inclusive, a gente fala de tecnologia, eles faziam, quando eles queriam retratar alguma coisa, eles faziam um sistema de lentes e projetavam na tela e pintavam sobre as razões reais. Só que, e algumas descobertas na medicina é que quando o corpo foge um pouco da razão áurea, as pessoas têm problemas. Então, eu estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui, estou sacaneando vocês, né? Porque vocês estão falando que aquilo ali é um padrão. Mas eu Aham, entendi. Porque aquilo ali, embora a matemática, né, as relações corporais, as proporções corporais realmente definam um bem-estar na vida, ou alguma coisa tem que ser corrigido por uma prótese, porque defeito tudo tem, né? A gente nasce com, eu, por exemplo, nasci míope, né? Outro nasce, fica com um problema mais tarde, depois dá problema de artrose, vai ficando velho, né? Outros têm problema de artrose já novo, outro tem torto. Quer dizer, nada é perfeito. Então eu estou entendendo o que vocês estão falando. A gente não pode criar um padrão e querer encaixar coisa no padrão, né? todo mundo. Não Entende? tem, Entendi. não tem como. De certa forma, o mundo virtual ele está fazendo isso, né? Porque ele começa a padronizar os estilos. Eu acredito que também nas artes, né? No, por exemplo, tem muitos pintores reclamando que algumas pessoas estão criando arte na inteligência artificial, moldurando e colocando na parede. E nessas artes existem parte de artes de outros artistas, o que, Uhum, o que estaria inciso, seria um desrespeito ao direito, né? Não é uma releitura. Se você pegar assim, parte do Michelangelo, parte do fulano, parte do ciclano, juntar tudo, fizer aquilo ali uma obra de arte, você está desrespeitando o trabalho do cara, né? E está usando da mesma forma. Então, eu acho que tem a questão do direito autoral aí. Mas eu acho que eu desviei do que você está falando. Continue, é, continue aí. É, tem muita coisa a aprender. No máximo, o que a gente consegue fazer é boas influências, né? Influenciar, mas o que vai gerar de resultado das coisas que a gente propõe no meio digital, até na própria realidade, a gente já tem a noção de que a gente tem que ser humilde e ficar em observação e ver o que vai dar. Então, assim, cada vez mais as coisas têm que ser meta projetos, meta aham. design, né? Como a gente fala. E a gente cria um start inicial, mas o que vai gerar desse start, a gente não tem É, noção, né? foge do controle, né? Ô, Pode, Frederico, pode. você acha que a regulamentação é uma coisa que vai ajudar nesse controle aí? Você acha que você fazer regulamentação? Porque primeiro que para regulamentar você tem que entender muito o que você está fazendo leis, né? O que você É, acha disso aí? então, o que eu penso assim é que a regulamentação ela é inerente à sociedade. Sim, Uhum. nós, para vivermos em sociedade, precisamos de pactuar regras, É. não é? Porque, sim, desde uma etiqueta, eu costumo brincar muito assim, eu adoro o peito do frango assado. E eu sei que o peito é pouco. E tem muita gente que gosta de peito do frango assado. Na hora que coloca o frango assado na mesa do almoço de domingo, de uma família grande, todo mundo quer correr e pegar primeiro o seu pedaço. Se não tem regra, se não tem cortesia, se não tem um acordo,
é olho por olho, dente por dente, né? Tem que ter uma etiqueta, tem que ter uma regra, tem que ter um A, combinado, a né? civilidade, né, Uma Frederico? civilidade, no mínimo, tem que ter, né? Então, assim, o que as pessoas tenderam a, a compreender da tecnologia digital, que é terra sem lei, que não tem responsabilização, que você pode se esconder atrás de um avatar, né, de uma imagem que não é sua. E isso hoje a gente já entende que não pode mais, não é assim. Mesmo porque, como a Vanessa falou, né, eu também não entendo o ciberespaço, esse espaço da internet, como um outro lugar. É um contínuo. É. Essa faz parte dessa nossa realidade. Então, assim, eu acho que precisaremos de regulamentar, sim, para que a gente possa ter um acordo, um combinado do que a gente pode ou não fazer, do que a gente vai julgar que é moral ou imoral, do que está certo, do que está errado, né? Então, assim, vai ter, é complexo, né? Bem como toda lei é complexa, a gente sabe, e a aplicação dela é mais ainda, porque depende também de interpretação, não é nada, é tão literal, né? É. O que está escrito ali independe de interpretação, não é verdade, né? Então, mas se faz o necessário, né? Em todas as instâncias mesmo, para a gente poder dizer quais são os limites que eu vou exigir para mim e que eu até onde eu posso chegar para que o outro não se sinta desrespeitado, né? E a gente mantenha, palavra maravilhosa, né? Trazida por nós, que manter a civilidade, né? Não tem como a gente desprezar, né? Eu acho que as pessoas têm que levar em consideração o seguinte: você vê, por exemplo, desculpa, Alzira, eu te cortei, mas por exemplo, você vê patente, né? Você produz uma coisa, você cria uma patente. Por que que uma pessoa que cria Aham. um design, que cria um artista, uma arte, que cria um modelo, por que que ele também não tem a patente daquilo ali, já que aquilo ali é Uhum. valoroso, né? Diz aí, Alzira. Sim. Então, Isso, Alzira. tem aquele ditado que é de todos, não é de ninguém, né? É. Eu acredito demais em bancos de dados e inventários locais. Por quê? Porque é muito mais fácil ele ser nobre de identidade e que ele está disponível o e-book gratuitamente na internet, tá? Coloca o link, Excelente. fala do link pra gente. Então, Vamos colocar nos se você comentários do vídeo, eu acho. é, se entrar no www.sãojoaodeureitransparente.com.br, lá tem logo na página da capa o livro, Ser Nobre é Ter Identidade. Ô, gente, É, vamos caminhar então para encerrar. Muito obrigado, né, por essas falas maravilhosas. Adorei o bate-papo. Foi muito bom. A Alzira já conhecia, né? O Frederico também foi uma grata surpresa. Foi um programa bacana. O que eu acho que ficou dessa história é que nós realmente temos mais tecnologia para comunicar algo que já existe na essência humana, que é a linguagem, que é a arte, né? E a construção da história humana é a arte. Tem até um livro, não sei se ele é chinês, que chama A Arte da Guerra, né? Ah, ótimo. Pois é. Fantástico. Ele não é a guerra, né? É, Mas são os embates, né? Eu acho que as linguagens elas mostram que nós temos muita diferença, nós temos diversidades. E tem também as 48 leis do poder. Eu tenho mania de fazer programa com essas leis. É de um tal de Robert Greene. E ele mostra como que a sociedade humana está sempre embatendo para chegar ao poder, né? Para uma ideia prevalecer e tudo. É porque nós somos extremamente criativos, né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que nós precisamos mesmo de dar sempre vazão a mostrar para as pessoas as coisas que existem. Então eu agradeço a sua presença, Alzira, agradeço a sua presença, eu que Frederico. agradeço. Vanessa, é, se você quiser finalizar mais alguma coisa, quiser dizer mais alguma coisa, para a gente poder dar o start final aqui. Eu quero agradecer novamente, né? Foi bem rico esse trabalho. E a última fala aí da Alzira sobre a importância dos inventários locais, né? Aham. Para gerar uma realidade assim, interessante para a própria inteligência artificial
saber, né, como relatar a realidade, né, vai depender da digitalização fidedigna da realidade, né, no espaço digital também. Então, o que mais, eu acredito, né, que um desafio grande também para todos é colocar esses dados no digital, né? A gente, pelo menos na cultura brasileira, a gente sofre muito de falta de dados, de várias instâncias, né? E aí, que dados vão ser gerados, né? Dessa falta de dados, né? A gente pode cair em muitas ciladas, né? Com a importância aí de realmente olhar para a realidade e depurar isso e trazer para o mundo digital é importante e é esse trabalho que você está aí desenvolvendo na cidade que seja inspirador para outros, né? Outros locais, porque o nosso grande desafio é, né, olhar para o global e pensar local. É, Né? A gente tem a realidade expandida, está na nossa mão, só que a gente tem que saber discernir o que cabe no meu local, né? é verdade. É, Sim. porque É isso. o local aqui é essência, né? O global é a aparência. É isso aí. É, Gente, então eu vou caminhar para o final do programa. Muito obrigado aos nós nossos que participantes agradecemos. aqui. Muito obrigado, Alzira. Muito obrigado ao Frederico. Muito obrigado, Vanessa, por você ter sempre essas boas ideias, intermediar até chegar ao nosso programa aqui, que ele é nosso, né? E agradeço você, internauta. Se você gostou desse vídeo, passa ele para frente, deixe seu comentário, coloca sugestões, né? Infelizmente, eu estou falando isso no final do vídeo, tinha que falar isso no início, né? Para você se animar a fazer isso. Deixe seu like para poder dar engajamento. E até o próximo programa Cidadania Sustentável aqui no canal do Pontuando, com mais um programa muito interessante, com ideias e debates interessantes também. Até lá. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada, viu?